Estamos aqui em mais um podcast e hoje nós temos uma convidada especial, a Elisângela Braga, nossa querida cantora e professora também, né? Seja bem-vinda, Elisângela. Obrigada. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? Falar um pouquinho sobre o gosto da leitura, que é o nosso principal foco quando a gente resolveu fazer esse podcast, o Pod Prosa e Café. E nós vamos sempre estar convidando pessoas assim especiais como você. Obrigada. E que bom, né? Essa oportunidade de estar aqui. A gente gostaria de começar assim falando um pouquinho sobre sua infância, a época, né? Da infância, como foi aquele tempo, diferente do nosso tempo atual, um pouquinho, né? Então, fala um pouquinho aí. A infância raiz, né? A infância raiz. Bom, como eu sou dos anos 70, né? Então, é muito diferente do que a gente vê hoje, né? Nós não tínhamos a tecnologia que tem hoje, as dificuldades eram muitas, mas éramos crianças felizes, né? Como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Que a gente se divertia com pouco, não éramos aquelas pessoas que qualquer coisa a gente se chateava, se irritava, se inflamava ou tinha problemas mais sérios, como a gente está vendo hoje. Então a gente brincava de coisas bem simples. O simples era o que tinha ali no momento, era o que servia para brincar, isso, né? A imaginação reinava ali naquele momento, né? O quintal da gente era um espaço de brincadeira, então a gente já imaginava certas coisas ali, então a gente tinha uma imaginação muito fértil. Então, a boneca, um sabugo de milho virava uma boneca, as mães da gente tinham aquele costume de fazer as bonecas de pano, né? E a gente ia costurar, ia fazer os detalhes, tudo, cabelo. Então era tudo um processo, então era como se nós mesmos construíssemos os nossos brinquedos. Ninguém tinha condição. A criatividade era bem ativa, aguçada, né? Então, 8 horas da noite, estávamos aí na rua brincando de algumas brincadeiras que hoje já os meninos nem conhecem, né? Verdade. Corre pra ali, corre pra cá, melancia e outras coisas. Hoje é a geração do celular. Hoje é a geração do celular, né? Eu já vejo isso lá nos meus filhos, que eu tenho que dizer, não, levanta daí, vai brincar, sai um pouco, né? E a gente tinha aquele desejo de ficar mais tempo na rua, mas os pais da gente naquela época também tinham uma certa rotina. 9 horas todo mundo tinha que estar em casa, né? Mas era muito bom. Hoje a gente sabe que as crianças têm muita coisa, brinquedos excepcionais, né? Muita tecnologia e às vezes não dão conta daquilo ali, não sabe lidar com aquele mundo. E a gente tinha tão pouco e todo mundo sabia se divertir, interagir, que hoje tem uma dificuldade também. A gente tem 2 crianças, uma sentada aqui, outra aí no celular. Às vezes uma quer falar alguma coisa com a outra, fala. Manda mensagem mensagem pelo Facebook. Não interage, não aproveita o momento ali juntos. Ou pelo WhatsApp, né? Não interage. Então, essa dificuldade que a gente vê hoje. Mas eu, como professora, eu trabalho com os alunos, eu não posso só ficar falando do passado, né? Então, eu procuro fazer com que eles, hoje, aprendam a interagir, a brincar com todo esse aparato que eles têm hoje, do mesmo jeito que a gente fazia na época. Sim. Em que a gente não tinha tudo isso. A gente brincava com pedra, né? A bola da gente era uma meia cheia de saquinho, né? Então essas coisas. Bois feitos os meninos, nós meninos usávamos machixe. Era de praxe todas as meninas terem uma panelinha de barro ali, né? Pra brincar de comidinha e tal. Aquela coisa. As roupas das bonecas eram confeccionadas por nós mesmos. Então, mas a gente não pode centrar a nossa vida no passado. Sim, verdade. O que a gente precisa é entender essa geração de hoje e orientar eles, né? Que eles têm muita coisa, mas que às vezes eles acabam influenciados por um único objeto, como hoje é o celular.
né? O celular toma todo o espaço dessas crianças. E de manhã. ela foi absorvendo, né? O poder de calculadora, de televisão, então assim, de imaginação, tá tudo concentrado ali em um só objeto. E isso rouba um pouco da tranquilidade até da criança. Muitas vezes ela fica ansiosa porque não está utilizando, não consegue se divertir como foi bem colocado e que a gente conseguia se divertir, né, um tempo aí atrás. Eu costumo dizer até aos meus alunos assim, digo, olha, as máquinas não tomam o lugar de vocês. Aí eu venho lá com aqueles filmes, né, aquelas ficções científicas lá, por exemplo, os Transformers, né? São máquinas que têm um poder bélico e de guerra maior do que os próprios homens. Uma inteligência, eles acham que nós somos seres inferiores. Eu disse, vocês estão vendo aquilo ali? Vocês estão dando poderes a essas máquinas. Porque você vai fazer uma avaliação, você precisa ter cuidado até com o banco de dados que você utiliza hoje. Porque eu digo para eles o seguinte, por que às vezes a gente usa um banco de dados da internet? Por exemplo, eu tenho alguns blogs de alguns professores, como o Arles, a Jussiene, que tem questões maravilhosas. E aí a gente se utiliza disso para montar uma avaliação, mas a gente tem que ter cuidado, porque senão o aluno não quer mais pensar. Ele não quer mais se desafiar. O que é que ele faz? Ele quer dar um jeitinho para surrupiar o professor ali, abrir a internet, entendeu? É preciso que o professor tenha um jogo de cintura muito grande, criar as suas questões, né? Criar o seu material de novas formas de avaliar, porque senão o aluno ele se torna digamos, um discípulo da internet. Verdade. Ele só pega dali e copia aqui. Sendo que a internet não foi feita para isso. Aquela facilidade do Google e de outros recursos que nós temos, né? É para ajudar e não para substituir a minha inteligência. Verdade. Né? Então, é por isso que às vezes nós professores hoje também estamos com essa dificuldade e tendo que nos reinventar também, né? Para evitar essas situações. Interessante. Então, assim, pega nesse gancho aí, quer dizer, na infância, a educação, quais eram as maiores dificuldades, visto que aqui em Ubiraitá, que foi onde você morava, iniciou os estudos primários, né? Primeiro, a gente sabe que as escolas naquela época não eram como nós temos hoje. Ubiraitá até um certo tempo, que eu não me lembro, não sei se foi 2009, 2010, nós não tínhamos escolas primárias, né? Escolas primárias ali reunidas, uma escola. A gente tinha salas de aula, né? Separadas, onde um espaço funcionava como o espaço do gestor, mas era até difícil para ele conhecer as turmas, porque um gestor ele precisa disso, né? Ele saber como é o organismo do espaço que ele está gerindo. E era difícil, né? Uma coisa difícil, a gente tem relatos, e eu já presenciei espaços que não tinham banheiro. Exato. Aí, se um professor fosse homem, né? Para levar essas crianças, meninas, aí, para levar no espaço ali até para fazer xixi, outras ficavam. Então, era uma dificuldade muito grande em relação, primeiro, às escolas, né? Eu participei desse problema. Esse todo processo, né? Quando terminei o Fundamental 2, até o 9º ano, eu precisei sair daqui. Né? Primeiro eu fui para Andaraí, depois eu fui para Itaparica, terminei meus estudos lá. Então era uma dificuldade muito grande, porque a gente acabava se separando da família em um momento que a gente ia precisar muito deles, que a gente estava na adolescência, 15 anos, né? 15, 16, 17, uma fase difícil, e a gente precisava estar sozinhos, né? Para poder terminar os estudos. E aí, o que acontece? Outra coisa, sim, nós não tínhamos um espaço organizado como nós temos hoje, materiais como nós temos hoje. O livro, eu não tinha livro didático dado como nós temos hoje, esse fornecimento. Nas séries iniciais ali. Nas séries iniciais, né? Nós não tínhamos, só foi a partir do 6º ano. Aliás, 6º ano não, que eu fiz 6º ano em Itaparica, e era uma escola pública,
e a gente comprava os livros. Se a gente quisesse, quem tinha condição, né, comprava os livros. Aí, sétimo ano, que era a sétima série, né, na época, sexta, sétima e oitava série, eu já voltei para aqui. Aí a gente já tinha alguns livros, mas o restante era aquela velha coisa de sempre. Professor escrevendo com giz, né, que eu acho que tem aluno aí hoje que não sabe mais nem o que é giz, né? O giz ali no quadro de cimento e a gente copiando tudo ali, né, para estudar por ali. Então, muito conteúdo, né? Muito conteúdo, escrito, né? À mão ali. Então a gente perdia, né? Nós perdíamos o tempo do diálogo com o professor, da aprendizagem, mais para escrever o conteúdo, principalmente em disciplinas como geografia, história, né? Então a gente tinha essa dificuldade. Eu ainda tinha muita ajuda porque a minha mãe me trazia muito material, né? Eu tinha muita coisa, eu tinha mapa, tinha isso naquela época, tanto que meus colegas ficavam muito juntinho de mim, porque eu tinha muita coisa que muita criança aqui não tinha. Tinha acesso a um material que era difícil para aquela época. Que era desconhecido até, né? Desconhecido. Hoje se dá fardamento, se dá livro e falta o quê? A valorização por parte desses mesmos alunos, né? Quantas vezes eu já tive conversas com alunos aí, não faça isso com a carteira, que isso é algo comum, isso é o nosso dinheiro aí. Já falei sobre o livro. Um livro desse custa R$250. Então, é público. Isso aqui vai servir para outra pessoa. A falta de consciência, né? Isso. De às vezes até de alguns pais que acaba passando para os filhos e aí isso reflete na escola, de depredar uma escola, de rasgar um livro que custa e serve não só para aquele aluno, é para servir para outros alunos também, né? Essa falta de consciência. Então, Elisângela, aproveitando que a gente está falando sobre educação, com todas essas dificuldades, assim, como surgiu a carreira de professora, assim? Como foi atraída? Era um sonho? Conta um pouquinho pra gente, assim. Sempre foi um sonho, na verdade, ó. Eu me lembro bem que eu estudava com Nataliesse Mareni e Thelma, né? Que era a irmã de Elma. Éramos as 4. Que éramos meninas assim que a gente sempre estava juntas, a gente fazia tudo junto. E a gente tinha esse desejo, principalmente eu e Nataliesse. Aí quando a gente foi estudar junto na ilha, a ideia da gente era nos formarmos e voltarmos para aqui, como professora. Muita gente pode achar que não, que foi porque terminou lá, teve que sair de lá, mas vocês mesmos sabem que a gente tinha moradia lá e tudo, mas era um sonho meu ser professora, tanto que a minha escola tinha o curso de administração e também tinha magistério. Eu escolhi o magistério, né? Escolhi o magistério e foi tão prova desse desejo que assim que eu terminei, eu retornei para aqui e porque 2 meses depois, né, que a gente se formou em dezembro, em março, até hoje eu me lembro, dia 8 de março de 1992, eu já estava aqui trabalhando, iniciando, eu nem descansei. Se formou, com poucos meses já estava. Com poucos meses já iniciei a carreira aqui como professora e daí tô até hoje, né, tô até hoje. Então, mas não foi muito fácil, né? Foi por amor mesmo. A gente amava aquilo que a gente fazia. A gente tinha aquela vontade mesmo de ser professora. E também a minha avó, que era minha incentivadora, Dona Herculana, né? Sim. Mais mãe do que vó, ela tinha aquele sonho de me ver professora e me viu professora, né? Então me aquele sonho realizado, né? Hoje a gente tem muitas dificuldades no meio educacional, mas eu não me arrependo. Às vezes a gente diz que se arrepende, até mesmo por algumas situações, né? Por causa de um momento ali específico. Um momento específico, mas eu gosto do que eu faço. Essa interação com os meninos, essa ligação que a gente tem com o aluno que parece que é filho, porque hoje eu tenho alunos que já são pais, outros já são até avós,
e muitos formados, outros que eu não lembro mais nem o nome, né? Eles se lembram de mim, mas eu não Um lembro. aluno nunca esquece de um professor que marca a E sua aí, vida. a gente fica muito feliz, né? O que faz a gente ainda se apegar a essa profissão tão sofrida, tão cheia de problemas, que a gente sabe, né? A gente tá vendo aí no Brasil a desvalorização com o professor. Mas o que faz a gente se apegar é exatamente esses relatos que a gente vê. Olha, fulano de tal se formou em tal coisa, em medicina, é um advogado, né? E a gente fica de cá como se fosse um filho da gente. Então, isso é o que me faz relembrar, assim, que eu fiz magistério por uma opção. Por amor aqui. É ver um fruto, na verdade, num aluno ali, Exatamente. né? Como você bem colocou, é ver, se sentir realizado em alguém, né? De ver assim, eu contribuir para que aquela árvore, aquela pessoa está dando fruto, eu contribuir. E esse reconhecimento de um aluno, como você bem colocou aí, mesmo às vezes a gente nem lembra o nome, né? No seu caso, nem lembra o nome do aluno ali, mas eles lembram do professor que marcou a sua vida, que contribuiu. Às vezes até naquela hora ali o aluno está muito sem foco no momento, mas ele vai se enquadrar em algum momento e vai perceber, olha, aquele professor estava fazendo o bem para mim, né? E a gente tem que salvar, a gente salva vidas ali, entendeu? Porque assim, quem quiser conhecer todas as injustiças, mazelas e problemas sociais, esteja dentro de uma escola. Eu pensava que a gente via dificuldades em relação aos alunos aqui. Hoje eu estou numa cidade que tem mais de 250 mil habitantes e tem muito mais dificuldades do que aqui. Crianças que vão para a escola e que tem na escola a única refeição do dia, né? E que a gente fica ali. E isso e às vezes dói na gente. Quanto maior o lugar, parece que vai crescendo também os problemas. Vai crescendo os problemas e as dificuldades também. Alunos que às vezes mudam de vida por um aconselhamento de um professor que ali está. Que não desistiu de tudo por um professor que ali está. O poder transformador da educação. Isso, nós somos incentivadores de pessoas. Não tem sempre aparece uma enquete na internet que diz assim: seja um incentivador de pessoas, porque de críticos a sociedade já está cheia, o mundo já está cheio, alguma coisa assim, né? Não sei se foi a Cora Coralina que disse isso. Alguém aí, eu não me lembro bem quem é o autor dessa frase. Mas é exatamente isso. A gente acredita neles. Se investir, né, no aluno, acreditar em alguém que talvez está desacreditado da sociedade, até dos pais muitas vezes, e o professor vai lá e ajuda a resgatar. Isso. Alunos me contaram histórias assim que eles viviam dentro da própria casa que eu ficava, meu Deus, que situação, né? E aí às vezes a gente começa a ver o aluno por um outro lado. Então eu tenho colegas lá que têm vários anos nessa escola, que já estão se aposentando. Então antes de fazer de ter um olhar sobre um determinado aluno, eu converso com essa pessoa. E aí, quem é fulano? Aí ela passa a me contar, ó, a família é assim, 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 assim. E aí a gente começa a ver aquela pessoa com outro olhar. Porque o menino às vezes é virado, né? Entrou um aluno lá na escola que ele veio de uma outra escola. Sim. Por alguma situação. Aí você veio de que tal escola? Aí eu vim em tal. Eu disse, mas rapaz, você veio daquela escola, que era uma escola conceituada, né? Sim. Assim, em parte, né? Porque às vezes, até na pública, a gente tem escolas e escolas. Aí quando diz, o aluno veio daquela escola, escola. Aí, por que você veio de lá? Eu disse, teve problema por lá. Aprontou alguma coisa. Aprontou alguma coisa. Mas, de primeira, já percebi que era um menino muito inteligente. Aí depois eu fui conversar com essa colega sobre esse menino, ela contou a história dele. Aí a gente vê assim, como essa geração hoje não tem a mesma base que nós tínhamos antes, até mesmo porque antes também às vezes não tinham os problemas que nós vimos hoje, eram outros. Né? E os problemas vão mudando. Aí a gente passa a ver esse menino de um outro jeito, né? Porque a nossa profissão não é aquela que você vai lá, faz o que tem de fazer,
vai embora e esquece. Muitos de nós ainda levamos essa Meio essência. que leva ali simbolicamente na mochila, Não né, pra tem casa. como a gente não levar. É verdade. Até uma prova que você leva desse menino, que você pega ali e você diz, meu Deus. Puxa né? Puxa todo aquele histórico que a gente Verdade. vem convivendo com ele. Então, assim, a gente está falando do poder transformador da educação e a importância da leitura, né, dentro desse contexto aí. Fala um pouquinho pra gente qual a sua visão sobre a importância da leitura. Leitura é fundamental. Porque quando eu te disse que lá na minha infância a gente tinha todo aquele processo de imaginação, muita coisa disso se devia ao processo de leitura. Eu criei um vício de leitura que se eu ia pro banheiro, eu tinha um pedacinho de jornal, olha, eu estava lendo. Tudo eu lia. Isso é incrível. Lia constantemente. Eu tinha um desejo incessante, assim, que eu não podia parar de ler. E naquela época a gente tinha muita dificuldade, a gente não tinha livro, né? Nós não tínhamos livro, a gente não tinha uma biblioteca. As escolas não tinham bibliotecas. Era difícil acesso a algum material de leitura, né? Eu sei que do sexto, que eu era quinta a oitava série, os professores sempre faziam avaliações baseadas em romances, né? E aí a gente, como meu tio morava lá pro lado de Salvador, aí às vezes ele comprava o livro e mandava pra mim. Eu tinha essa facilidade, aí não vou negar, né? Sim. Mas eram romances também bem simples, com a linguagem diferente do que a gente vê hoje. Então, o meu processo de leitura era mais simples do que a gente vê hoje. Romances brasileiros. Romances, brasileiros e tal. Eu me lembro que o primeiro romance que eu li foi O Meu Pé de Laranja Lima. Marcou minha vida. Clássico. Eu chorava assim, era lendo e chorando. Virou telenovela e tudo, né? Isso, virou uma telenovela, não sei se foi da Manchete, da Record. Acho que Band. Da Band, né? E aí eu li aquilo ali e ficava imaginando, porque a leitura, ela leva você à imaginação. Com certeza. Hoje a gente vê os meninos assim, sem força de imaginação, sem um processo imaginário, porque não lê. Verdade. Né? Os meninos têm preguiça de ler. Aí todo mundo focado só nas telas, nas telonas. Eu fico tão feliz quando eu tenho um aluno que a gente fala, eu vi tal filme, professor, o livro é melhor. Interessante. Que bom, o livro é melhor. E nós, professores, hoje a gente também está num processo tão atarefado que eu propus para mim agora em 2023 que eu vou me dedicar, eu vou tirar algumas horas do dia só para o meu processo de leitura. Isso é bom, isso é bom. E leitura diferente do que eu leio, porque assim, eu jamais vou fazer um planejamento sem ler. Verdade. Todo texto que eu tenho que aplicar para o aluno, eu preciso ler. Eu levei 12 anos na coordenação, lendo só livros técnicos. Então, eu estava lendo, quero ler por um objetivo ali, que era aquele objetivo de aprender alguma coisa, de ter como passar alguma coisa, de me embasar sobre um determinado assunto. Mas a gente precisa daquela leitura que a gente chama da leitura para aliviar a mente, para relaxar, ler por prazer, né? Os propósitos de leitura, né? Então, ler por prazer. É esse ler por prazer que amplia nosso vocabulário, que melhora a nossa condição mental, que faz com que a gente alivie as tensões, até mesmo do processo da mente, né? De estar ali ligado, ansiedade, tudo isso. E eu estava num processo em que eu só estava lendo mesmo aquilo que servia para o meu processo de desenvolvimento ali do trabalho, né? No período pandemia mesmo, eu sofri, porque eu cheguei em uma cidade, eu peguei algumas disciplinas que eu não tinha base, não tinha material. E aí, o que eu fiz? Eu fui buscar material, né? Professora Raiz. Isso, aí eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que ler aquele material e ver o que aquilo competia à turma que eu estava trabalhando. Porque não adianta você pegar um material porque fala do assunto, mas pode ser que a linguagem que esteja ali não compete com a turma que você... Não é adequada à turma, né? Então eu tinha que fazer um comparativo e montar o meu material, o material dos outros. Então eu lia muito nesse foco, né?
mas eu deixei um pouquinho de lado a leitura mais importante, que é essa de ler por prazer, de ter aquele livro ali de cabeceira, né? Eu tenho a Bíblia, a gente tem, digamos, a escola dominical, um processo de leitura intensa, Verdade. né? Mas eu estou precisando, esse ano eu estou nesse processo. Alguns livros, como A Menina que Roubava Livros, é um livro excelente, né? Para principalmente todo professor, toda pessoa que se preocupa com leitura, precisa ler sobre isso. Precisa ler aquele livro, né? A Menina que Roubava Livros. Eu tenho uns livros de Augusto Cury. Já vai fazendo indicações aí literárias pro pessoal. Isso, ele aí, aqui. Ó. A Menina que Roubava Livros. Isso. Sim. Eu ganhei esse livro de Suzaki, né? Ruzaki. E aí, é um do que eu vou voltar a ler. Sim. É esse daqui. Tô na torcida, que eu também comecei a ler uns anos passados e esse ano eu quero ler mais também. Eu tenho ele Vocês agora... conhecem esse, O Médico da Emoção, de Augusto Cury? Não. Que na verdade são 4 livros que contam a história. O de Augusto Cury eu tenho Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. É um clássico de Augusto. Clássico dele. Eu tenho outro também dele. E são livros excelentes, né? Porque ele trata do interior, né? Daquela questão do íntimo, de coisas que às vezes as pessoas não sabem como lidar. Um autor psiquiatra que trata assim, de assuntos como ansiedade nesse livro aqui, que ele trata ansiedade, como enfrentar o mal do século. Então assim, ele trata de assuntos que aparentemente são difíceis, ele transforma numa linguagem mais natural. E isso para quem está querendo ler, fazer uma boa leitura, Augusto Cury é um dos indicativos. Esse aqui, principalmente para nós professores, porque nós estamos vivendo uma crise em que as crianças, os adolescentes estão vivendo isso aqui. De repente a gente chega ali com um menino irritado e nervoso, quando a gente vai ver, porque eu tenho crise de ansiedade. Tão novos, né? Tão novos. Ele tem essa versão também, ansiedade, o Augusto Cury, ele tem ansiedade como enfrentar o mal do século para filhos e alunos, né? Que é para uma faixa etária própria de então alunos. Tem uma linguagem própria para eles, né? Então é excelente. Professores e pais, aí é para filhos e alunos. Exatamente. Muito. Joyce Meyer. Mentes Tranquilas, Almas Felizes. Excelente esse daqui. Essa produtora está jogando duro, viu? Exatamente. E é ótimo sempre estar jogando esses livros assim, porque a gente está com um processo desse, com meninos que estão sofrendo e a gente às vezes não sabe como lidar. Verdade. Né? Porque as escolas também têm essa barreira que a gente não pode apresentar o processo, digamos, da nossa crença, por exemplo. Acaba colocando limitações. Limitações, né? A gente tem uma barreira dentro das escolas em relação a isso. Não se mistura com questão, porque tudo hoje é religião, né? Se a gente falar de Jesus, se a gente dá um aconselhamento baseado num preceito, num conceito bíblico, já se torna incentivo à religião. Então, a gente tem essa barreira. Então, quanto mais a gente fizer indicações dessa leitura, de leituras desse tipo, é bom. Agora, a gente tem uma outra barreira, que nós temos alunos que não gostam de ler. Verdade. Eu trabalhei com uma disciplina nova, ela foi uma disciplina nova, indicada pela nova Base Nacional Comum, e o primeiro ano ela já participa desse processo, né? Foi uma turma piloto lá na escola. Sim. E a disciplina é a produção e interpretação textual. E aí nós trabalhamos com vários gêneros, né? Eu também, foi outra disciplina que eu tive que buscar me aprofundar, porque eu só tinha o referencial. Aí tinha muita coisa que era muito assim focado no processo de coordenação. Eu digo, meu Deus, e para eu transformar isso aqui na linguagem do aluno, foi um processo. E aí no final, eu fui ensinar os meninos a fazer um pôster acadêmico. Ou seja, é como se eles fizessem uma pesquisa. Sim. E agora eles iam pegar o resultado dessa pesquisa e montar um trabalho acadêmico para apresentar. Aí o trabalho consistia que eu disse, meu Deus, o que eu vou passar para eles? Mostrei o modelo do pôster e tal, objetivo, finalidade,
todo o desenvolvimento, Apresentou conclusão, todo... recursos e por fim eles tinham que fazer isso aqui, indicações de leitura, tal, porque o tema que eu escolhi foi a leitura na escola. Aí eu fiz com eles, dividi os grupos, aí os meninos foram nono, que era a última turma do fundamental, final, nono, primeiro e segundo ano. Aí eles foram fazer uma pesquisa e a gente tinha algumas perguntas, como, por exemplo, você gosta de ler? Quantos livros você leu este ano? Quem é o seu incentivador de leitura? Por que você lê? Isso para os alunos responderem. Isso, ia ser, as perguntas seriam essas. Os meninos iriam fazer essa pesquisa. Eu orientei eles, fui na sala e pronto. Aí eu disse, primeira pergunta que vocês vão fazer. Quem gosta de ler? E o restante das perguntas você só vai fazer para essas pessoas que gostam de ler. Pronto. De 96 alunos, somente, se não me engano, 30 e alguma coisa disseram que gostavam de ler. Só isso. Isso foi, assim, digamos, uma margem, porque como a gente não pegou todas as turmas, então uma margem, como essas pesquisas que a gente vê aí na TV, né? Uma margem percentual. Uma margem percentual para mais ou para menos. Aí, depois disso, nós fomos sentar e tabular esses dados. Interessante. Né? E aí, eu disse, chamei os colegas, professores, os meninos vão fazer uma pesquisa e tal. Aí depois nós montamos o pôster lá, eles fizeram a conclusão. E aí eu chamei um grupo de meninos que a gente sabe que se desenvolve melhor para fazer a escrita disso. Aí eles colocaram lá algumas ideias do que pode ser feito na escola, porque o processo de leitura na escola está lá embaixo. Às vezes se fala né, se querer te interromper, fala assim de incentivo à leitura, mas a gente às vezes vê pouca ação dentro das escolas, né? Uhum. E isso meio que soa estranho, às vezes, em alguns momentos. Aí uma colega até chamou nossa atenção, né, dizendo assim, quantos livros você leu esse ano? Porque como é que eu vou cobrar do meu aluno se eu mesmo não estou tendo esse processo? Né? Eu mesmo não tenho a minha biblioteca ali de cabeceira. Então, eu só posso cobrar dele aquilo que a gente pode. A gente discutia lá com algumas meninas e eu ficava, nossa, olha, tanto que esse ano, você pode me emprestar aquele livro seu? Né? Para que a gente faça esse intercâmbio com eles. Mas são o que a gente chama de gatos pingados. Porque a maioria não gosta de ler. É uma triste realidade, né? Você vê pelas avaliações. A pergunta tá ali, a resposta na cara do aluno, qual foi o motivo pelo qual ele não conseguiu responder, porque ele não leu a questão. Ele não leu a questão integralmente, passou por cima ali, passou batido, né? E aí, então, a leitura hoje é fundamental. E todas as dificuldades que a gente está tendo nas escolas se resumem a isso. Pouca leitura, pouco incentivo à leitura. É raro uma escola que tenha uma biblioteca. Verdade. É raro. E a leitura é essencial para tudo, para prestar um concurso, para identificar situações da vida, do cotidiano, porque tem pessoas que, a gente estava falando há pouco instante, meio que, até voltando à questão, quando uma série é produzida, ou uma telenovela, ou um filme baseado em um livro, ali é meio que um PF, né? Um prato feito. Isso. Então, assim, as pessoas trazendo para a vida também, quem não costuma ler, normalmente vai aceitar toda a opinião que vier, né? Não, fulano de tal tem uma opinião boa, tá certo. Então, assim, não tem um olhar crítico, não desenvolve uma opinião crítica, ela não consegue muitas vezes avaliar se aquilo é certo ou errado. Isso. E outra, se você não lê o livro, até o processo de resenha daquilo, de você fazer uma comparação, né, com o que foi tratado ali com uma longa-metragem ou uma curta-metragem, fica perdido. Eu não sei se foi com vocês que a gente estava falando sobre a série Quando Chama o Coração. Acho que sim, foi. Foi que o Jack, né, que era o personagem principal, ele morreu, já que no livro não, essa versão não é verdadeira, né? Foi a opção como eu não li o livro, então eu achava que a versão da série
era real. Eu ainda fiquei assim, eu disse, ai que chato que ele morreu. Porque toda a história iniciava com aquela história deles dois ali naquela pequena cidade, né? Ele como alguém da lei, né? Da ordem da lei, ela como professora que incentivava aqueles meninos. Aí de repente o cara, morreu. Né? Então, se a gente não lê o livro, a gente não consegue. Não entende a história, né? Aí não consegue fazer aquela, digamos assim, dar um parecer a respeito daquilo ali, daquela história, se ela realmente é legal, se não é. Então, leitura é fundamental. Tudo hoje você precisa ler. Com certeza, a leitura é uma base assim para a vida, né? Eu quero fazer outra pergunta de outra área. Vamos sobre lá. Fé agora. Quero perguntar assim, como foi o seu encontro com Cristo? Com Jesus? Então, eu sou, digamos assim, eu não conheci basicamente nada do mundo secular, porque eu aceitei Jesus aos 7 anos. Numa época, se eu aceitei Jesus com 7 anos, a gente estava entrando nos anos 80. Ainda aquela época de filho respeitava pai, as meninas tinham um pudor maior do que tem hoje, né? Então, eu não tive muita dificuldade, muita rebeldia na igreja, porque a época proporcionava isso. O contexto e ali, o contexto da época me proporcionava isso, né? E a minha obediência, também a minha avó, que era quem me criava, ela sempre me criou. Crente raiz. E também, além de ser crente raiz, existem alguns, digamos assim, alguns preceitos que as famílias, elas têm, que a gente está vendo se perder hoje. De uma família saber como criar uma menina, um menino, né? Não deixar eles na rua e orientar eles a não ficar junto com muita gente que faz coisa errada. Certos riscos, né? Que hoje limites, que é o principal. Ter hora para dormir, hora para acordar, hora para comer, hora para tomar banho, hora para estudar, né? Esses limites que eu acho que é o que faz com que as crianças se tornem bons adultos. Hoje meio que é uma geração sem limites, isso, né? Então, infelizmente. Aceitei Jesus com 7 anos. Era piolinho da escola dominical, era difícil eu perder a escola dominical. Que maravilha. Já entrei na igreja e como eu era muito disposta, já gostava muito de cantar, já estava em grupinhos, ali grupo de criança e tal. Nunca neguei assim uma participação em nada do que tivesse na igreja e assim eu fui crescendo, né? Ainda adolescente me tornei regente dos grupos e estava ali. Como regente, se você é líder, você já tem que ter um comportamento diferente, você já tem que mostrar, né? Então aquilo foi criando responsabilidade. Eu me preocupo muito com essa geração de adolescentes e jovens hoje que não querem compromisso com nada da igreja, né? Eu tiro pelos meus filhos, né? Pelo mais velho mesmo, que não tem aquele compromisso. E aquilo me preocupa, porque a gente colocou no caminho, mas de repente, né, o que a gente vê um monte de pessoas hoje que estão na igreja, mas que falta aquele compromisso de dizer, eu faço parte do reino, né? Eu tenho que me comprometer com ele. Quantas coisas a gente não já passou, a gente não viu, humilhações dentro, né? Situações que poderiam fazer a gente desistir, poderiam a gente fazer, como o pastor disse hoje, inchar e dizer, não dá pra mim, tal. Mas é o compromisso com o reino. É o compromisso com Cristo. Com Cristo, né? O reino de Cristo. De Cristo, assim. Com ele e com o reino. Porque assim, tem pessoas que têm compromisso, diz que tem compromisso com Cristo, mas não tem com o reino. Verdade. Mas o compromisso com Cristo é o reino. Verdade. Que ele disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, assim que você já aceitou Jesus, o compromisso já está sobre si. Né? Você já precisa assumir aquele compromisso. E você bem sabe, né, que eu falava muito desse compromisso com essa responsabilidade com a igreja local, que o lugar é pequeno, que a gente precisa levar isso aí, porque quando a gente se une ali, ó, todo mundo na mesma fé, e a gente tem consciência disso, a coisa anda. Verdade. E o reino cresce,
os discípulos andavam todos juntinhos. Quando Jesus resolveu, a gente estava falando sobre isso hoje na caminhada. Quando Jesus, ele resolveu, ele falou para Pedro, né? Que Pedro se converteu de verdade, no dia da descida do Pentecostes. A gente pode ver. Foi transformado. Porque ele andava com Jesus, um dia Jesus olhou para ele e repreendeu o inimigo, né? Vai para trás de mim. Depois, Pedro afiou a espada na orelha do rapaz, andando com Jesus, sabendo qual era o comportamento de Jesus, do que Jesus ensinava. Depois, Pedro negou Jesus. E aí a fé de Pedro também foi lá para baixo. Jesus começou a encher ele de perguntas. Tu me amas, entendeu? Aí foi que Jesus disse, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Então, por quê? Se a gente não se revestir, se a gente não se preparar, a gente pode falhar. Aí depois, você vê que depois daquele dia, a Bíblia cita claramente a eloquência de Pedro. Não foi isso? Que Pedro saiu pregando e ganhou 3.000 almas. Então, e Pedro andava com Jesus, mas a conversão direta, aconteceu mesmo naquele dia. Então, o compromisso com o reino começou ali. Eu aprendi com um irmão lá. Nunca saiu da minha mente essa questão que eu falei lá em Umburanas, né? Que ele disse que a gente não pode viver na igreja por motivação. Servir a Deus por motivação. A gente tem que servir a Deus por compromisso. Compromisso muda tudo. Muda tudo. Por exemplo, você talvez esteja chateado com algumas coisas do seu trabalho, mas você não pode deixar, é um compromisso. Porque você tem compromisso com sua família, você tem compromisso com suas finanças, tem compromisso com a sua responsabilidade. Compromisso é a palavra. Então, e para servir a Cristo é isso. Então, é um processo. Não foi fácil até hoje, né? Até hoje, às vezes a gente tem vontade de jogar tudo pro alto e desistir. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Mas tem gente que diz, não diga isso, porque tem dia que a fé tá no buraco. E até no cotidiano, às vezes, a gente pode, né? Exatamente. Igual a maré, né? Aí o compromisso é o que vai se sobrepor, né? Para que a gente não caia. Verdade. E a gente permaneça. Então eu sempre vivi nisso. Já passei por dificuldades inúmeras, né? De até questionar o próprio Deus. Por que isso? Já que eu te sirvo desde criança e tal, aí a gente vai para aquela palavra, né? Que nós somos cacos de barro, como é que o caco fica reclamando lá do Criador? Né? Então a gente vai ali. Então, aí onde a Bíblia vai fluindo. E eu dou graças a Deus porque a minha primeira leitura extensa foi da Bíblia. Livros bíblicos. Minha avó me dava muito. Aqueles livros. O incentivo já era desde bem nova, desde né? pequena, né? Alguns desajustes naquela época eu fui consertando. Por exemplo, eu aprendi a maioria das histórias da Bíblia com o livro dos Testemunhos de Jeová. Um amarelinho, não sei se vocês lembram, né? Aprendi, eu li todinho. Era bonito, né? E criança, adolescente, gosta de coisa bonita, ilustrada. Então, eu aprendi tudo ali. Alguns desajustes eu fui aprendendo depois. Quando a gente vai para uma leitura mais intensa, que a gente não só se interessa pelo livro por causa da capa ou por causa das suas ilustrações, mas pelo conteúdo que está escrito. Então, o meu encontro com Jesus foi assim, por meio da minha avó, foi a minha incentivadora, né? Seu avô, né? Nelson. E daí, olha só, Manuel Pucino, que era um camarada que não sabia ler, mas ele pregava no culto porque todos os dias ele estava debaixo do pé de manga, nunca me esqueço, aquilo ficava na minha memória. Chegava lá na casa do irmão Manel, ele estava embaixo do pé de manga, sentado com a irmã Maria lendo a palavra, e ele absorvia aquilo ali à noite, ele pregava sobre aquilo, a mente boa, né, que ele chegava, vamos ler em Coríntios, tal, porque a irmã Maria lia para ele antes, né, e
a gente vê que ele não sabia ler, mas ele era um homem que tinha sede, ele sabia o que estava fazendo, né? É muito Então, interessante. imagine se ele soubesse Verdade. a lei, né? Então, as minhas memórias da minha fé, do princípio da minha fé, são essas pessoas. Coisas que a gente tem que ter memória e história. Irmão Nelson, e depois... Quando se converteu Quando se converteu? Era Manuel Piscino. Manuel Piscino já, né? Aí a gente teve aquele... esqueci o nome deles. Teve alguns que passaram aqui antes. Esqueci os nomes. Dirigentes, no caso. Mas o dirigente mais marcante foi o Manuel Piscino. Ciro. Depois que veio Ciro, né? E daí foi que a igreja foi modificando. Mas os mais marcantes foi Manuel na infância e o Ciro na adolescência. Eram homens de Deus, né? Pessoas, cada um com seu legado aqui na igreja. E foram incentivando a gente. Era um tempo que a gente queria fazer as coisas. A gente queria trabalhar, a gente queria fazer o reino, desejava o reino. A gente desejava, olha, vai ter um culto de jovens. A gente quer trazer visitantes. A gente saía dessa rua toda buscando pessoas para vir. Então a gente tinha sede disso, né? Pau de arara para ir para outra cidade. Pau de arara, evangelizávamos Ibiquera ali, de pé a pé, você era pequeno. Ficava com vontade de ir, minha mãe não deixava. Só eu e o irmão, Samuel, né? Samuel ia com a gente ia de pés, fazia o trabalho do Senhor lá, depois retornava, chegava aqui 12, 1 da manhã, né? Tempo muito bom, hein? Tempo bom. E Deus viu o nosso trabalho, né? Hoje a gente tem uma congregação lá. Grande. Mas era um trabalho, graças a Deus por isso. Verdade. Deus porque se fosse numa geração de hoje, não faria, né? Verdade. Então eu sou grata a Deus por isso. Eu quero também perguntar assim, um testemunho impactante que possa ser contado, que venha à memória assim, o que marcou a tua vida assim. Qualquer testemunho da sua vida que foi impactante. A minha história já é um testemunho impactante, só que assim, eu não tive como presenciar porque era o período daquela memória que a gente não lembra, né? Você é bebê, você ainda está na formação. Sim. Mas a minha avó contava a minha história e a minha mãe confirmou um tempo atrás, né? Que eu não fui concebida de uma forma, digamos assim, dentro dos padrões de Deus, né? Sim. Uma forma correta, né? Dentro de um casamento, não foi. Minha história não foi assim. Minha história é uma história que, se fosse outra pessoa, não teria muito do que se orgulhar, né? Mas aí, eu me lembro da minha avó, minha mãe me contou um tempo desse que ela estava grávida, né? De mim. Foi uma gravidez assim do nada, que ela não quis, na verdade, que isso acontecesse, mas aconteceu. E aí ela conta que um certo dia ela estava trabalhando num local, aí não deu mais certo e ela pediu as contas e saiu à noite, que ela sempre foi muito cabeça quente, né? Nunca teve paciência para as coisas, aí saiu à noite. A mala e eu na barriga, né? E aí ela estava ali em Salvador, Rio Vermelho, um lugar que sempre foi, para uma pessoa, uma mulher sozinha, era perigoso, né? E ela ali, sem saber, o juízo ali pensando onde é que ela ia ficar, onde ela ia se hospedar, uma hora daquela, de noite e tal. E aí disse que se aproximou dela um senhor. Sim. Um senhor vestido de branco. E aí um velhinho, com a bengalinha, aproximou dela e tal, e perguntou pra ela o que é que ela tinha. Aí ela contou a situação e tal, ele disse, me acompanhe, que eu vou mostrar a você um lugar onde você vai ficar e ninguém vai mexer com você. Aí ele acompanhou ela, levou ela até uma construção. Aí você pode ficar aí, ninguém vai mexer com você. Aí ela disse que entrou lá e tinha um colchão, ela jogou esse colchão. E quando ela voltou para agradecer, o velho tinha desaparecido. Ela disse que foi um anjo do Senhor que veio
para acompanhar ela. Ela disse que acompanhava ela, e eu já disse acompanhava ela, não, estava me guardando, Verdade. né? E ela disse que dormiu ali umas 2 a 3 noites e ninguém mexeu com ela. Então, isso marcou a minha história. Então, Deus já me guardava desde o Verdade, ventre. verdade. Ela me disse que ainda tentou, assim, um aborto e tal. Deus não permitiu. Ela tentou me doar para uma outra pessoa. Minha avó chegou, achou ela do nada dentro de Salvador. Olha, dentro de Salvador. Que forte, hein? Ela saiu do Palmiúdo e foi lá para a região do centro, né? Que em Rio Vermelho é centro. E acabou achando minha mãe, né? E me trouxe para cá. Que né? forte, hein? Me trouxe para cá, imagine, né? E tudo isso aí, mas eu cresci sabendo, minha avó contava essa história e tal, para eu me incentivar e tal. Mas eu tinha sempre aquela coisa, o porquê. Por que Deus permitiu que eu não tivesse um pai? Né? Por que Deus permitiu aquela história? Eu ficava envergonhada, chateada e tal. Aí uma vez eu fui para uma vigília, Sim. era até na época do pastor Isaac. E aquele sentimento me incomodando, aí Deus tomou ele e disse que eu não ficasse daquela situação. Porque essa situação foi a única forma que Deus encontrou, ouviu, digamos assim, a única forma, um meio que Deus utilizou para me encontrar. Olha que forte. Isso, então às vezes, pessoas que têm certas histórias, né? E só lamentam. A gente às vezes reclama, né? Então, entenda que talvez a tua história é uma história, Deus está ali porque é o único caminho que Ele tem para poder te encontrar. Não aconteceu isso com o povo de Israel, era tão perto de onde eles estavam, do Egito para Canaã, né? É tanto que a Bíblia não relata que Jacó e os filhos demoraram 44 anos, 5 anos de lá onde eles moravam, até mesmo porque o povo precisava comer. Verdade. E eles vieram buscar comida. Então, sinal de que é perto. Existia um caminho ali que era perto. Isso. Né? Olha, foram 40 anos ali. O tratar de Deus O tratar de Deus ali, né? Mas aqueles que tinham que entrar na terra prometida entraram. Então, às vezes, é esse processo que acontece na vida da gente, que a gente às vezes não pergunta, a gente fica só questionando, mas não procura meios de entender o porquê isso aconteceu. Verdade. Né? Mas Deus sabe o porquê. Deus né? sabe o porquê. E depois explica, né? Depois explica. Como a música entrou na sua vida? Minha avó gostava de cantar. Sempre foi cantora. Tudo é herculana. Tudo é minha avó. Tudo Só é incrível, né? herculana, né? Então você tem que ter um referencial, né? Ela gostava de cantar. E eu via ela cantar e eu gostava de cantar. Hinos da harpa. Era hinos da harpa, os corinhos, né? Corinhos avivados. Os corinhos avivados, os corinhos de criança. Então, o incentivo veio dela, né? Eu via ela cantar e gostava de cantar. Meu referencial era a Shirley Carvalhais, que era a mulher que cantava aqueles hinos maravilhosos. Mas até hoje né? canta muito, né? Até hoje, né? Quem não se lembra de um Ditosa Cidade, que tá voltando lá mesmo, a gente canta muito. Hã? Canta aí. Dá uma palhinha pra A gente. Ditosa Cidade, né? A Ditosa Cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá. Agora veria o Senhor frente a frente. Cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Né? Maravilha. Coisa linda. Deus deu Então, uma voz. É lindo maravilhosa. demais, assim, eu sou muito fã desses hinos mais antigos, não desmerecendo o que a gente tem hoje, maravilhosos, Sim, hinos elaborados. elaborados, maravilhosos, que a gente sente assim como se fosse a instrução do céu mesmo, né? Mas não desmerecendo os irmãos que cantavam na nossa época, porque a minha
digamos assim, todo mundo se inspirava em Shirley. Todo mundo, Ela foi porque chamada rainha dos evangélicos, né? era a cantora que Cantava cantava muito, né? né? E a gente sempre procurava aqueles hinos realmente que tratassem do céu, do evangelho. Então, os hinos dela tinham muito isso. A cruz, né? É verdade. A cruz foi a mais pesada. Sempre temas assim de exaltar o Isso, sacrifício o de sacrifício Cristo, de né? Cristo. E nos mostrar ao céu que é o propósito maior de Cristo. Isso, né? hoje eu vivo muito isso, onde eu estou morando, né? Eles se preocupam muito em hinos que adorem, que exaltem ao Senhor. Que não exalte o homem, que não fala das vitórias humanas, né? Como aquilo que só fala das vitórias que o homem recebeu porque está condenado. Não, a intenção do cântico é adorar a Deus. Verdade. Verdadeiro louvor. O verdadeiro louvor. É esse aí. A gente tem falta mesmo de hoje muitos hinos que deveriam ser para exaltar o Senhor, muitas vezes são meio humanistas, né? Tá mais Exalta mais valorizando. o homem. Exalta Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vai se arrepender, Então, né? Então, vai estar entre a plateia e você no palco. Então a gente já vê aí um sentimento que às vezes não deve existir entre nós. A gente cantou muito, né? Mas como estava no auge, aí a gente vai seguindo ali a multidão. até meio que inocente, né? sem Mas, pensar, modinha. eu sempre gostei muito de louvor, vocês lembram disso? Aquele louvor mesmo, de É. adoração, não é bem, o nome não era louvor, era adoração. Os hinos de adoração sempre me encantaram. Lembra da Aline Barros em seu princípio, né? Sim. Ao Rei dos Reis Sempre consagro hinos de tudo adoração, o que né? sou. Então eu sempre fui muito ligada nesse tipo de hino. Esse negócio muito movimentado, a gente cantava, mas eu sempre fui muito interligada, gostava muito. E se eu fosse profissional da área, profissional no sentido de gravar, de tal, eu iria me especializar nessa área da adoração. De algo que tratasse exatamente em adorar realmente aquele que merece a adoração. Né? É digno de todo louvor e adoração, Isso, né? exatamente. Qual é o hino, assim, que você mais gosta? O hino da sua vida, digamos assim. O hino da minha vida, rapaz, são tantos, né? Mas tem aquele que, tipo... Casal da Tita Já vai vindo tempo aí pra gente. Por favor. Então, eu cantei o Ditosa Cidade, que era um hino que eu muito gostava demais. Era esse Ditosa Cidade. Aquele que a cruz foi Tudo a Shirley, mais né? pesada, né? Muito da Shirley Carvalhais a gente tem. Eu acho que eram 2 hinos que eu gostava muito. Agora, às vezes eu tenho, assim, em certos momentos eu tenho hinos que parece que marcam. Eu passei um tempo aqui, que era uma luta grande, né? Aquela luta ali, aquela coisa dentro. E só tinha um hino que acalmava o meu coração. Que era um de Shirley, de Shirley não, da Rose Nascimento. Dizia, o que foi que aconteceu contigo Clássico aí. pra ficar assim? Eu não sei se os irmãos se lembram, mas todo culto era esse hino que eu cantava. O hino de Braga. Outro que eu era apaixonada era o que a gente usava muito no Elos, né? Louve. Então louve. Simplesmente, com muito louvor. Era assim os hinos marcantes, que até hoje eu não esqueço. Tem alguns que continuam aqui na memória, né? A gente não esquece. Mas um hino que é muito lindo, ele é muito antigo. E eu me lembro da minha avó cantando ele, e ela gostava muito. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Grandioso és tu, né? Lindo. Então, coisas que marcam a vida da gente para sempre. É verdade. Louvores que a gente nunca esquece. Até hoje eu nunca esqueço. Marca mesmo a nossa vida. Exatamente. Né? E faltou com as novelas, tem como, antes da gente encerrar, tem como fazer uma apanhada assim geral do Elos, lembrar de um pouquinho do Elos. A inspiração do Elos nasceu nos grupos de Itaveraba, o Vida e o Elion, né? Eu morava em Boa Vista Tupim
Para quem não sabe, o grupo Elos de Deus é um grupo de coreografia da Assembleia de Deus aqui de Ibiraitá. Que tem vários anos, né? Eu era jovem. Ano que vem, Braga, né? Quando tu oficializou, vai fazer 25 ano que vem. 25 anos oficial. Olha só, isso aí eu nem me lembrava. Então, aí eu vendo, como eu morava em Boa Vista, nós tivemos uma festa e veio esses dois grupos. Não, veio só o Vida. O L1 eu conheci lá no Derma. Aí quando eu cheguei aqui, né, eu voltei de Boa Vista, vim pra aqui lecionar também. Aí a gente criou, vamos montar um grupo de coreografia? Eu vim trabalhar, foi muito bonito, pronto. Aí fizemos o grupo, aí a gente se apresentava, aí depois veio o pastor Magno, né? E ele dava muita força pra gente, levava a gente, inclusive levou o grupo pra Redenção e disse, eu quero que vocês vão pra lá porque a gente vai fazer a unção, né? Ungir os componentes e criar o grupo já com nome. E a gente sentou, e que nome? E surgiu o Elos de Deus, né? Foi ele que deu a sugestão do nome. Exatamente, o pastor, né? O pastor deu esse nome. Acho que a gente era tudo unido e era um grupo que a gente ia pra região. Botava 8 meninas, 7 meninas dentro de um pampa. Misericórdia. Era misericórdia mesmo, porque o chão tava aqui e o motorista, meu Deus, andava por cima de pão e pedra e a gente ali era uma perna de uma por cima da perna da outra. Se não me engano, uma vez a gente levou, não sei se foi 12 componentes ou foi 8 componentes, em cima desse pampa para Ibiquera. É fé. E aí... Dessa vez que eu pedi pra chover, faltou energia, né? Faltou energia e choveu. E aí a coisa, meu Deus. E nós ficamos com isso e o grupo foi crescendo, mudou toda a parte, tanto de componentes como das pessoas que eram responsáveis, né? À frente. Mas o grupo permaneceu, né? Permaneceu. E até hoje, né? E eu me lembro que quando a gente iniciou, um dos princípios era oração, a gente tinha que orar, a gente tinha consagração, a gente sempre tinha tava no grupo quem tivesse compromisso. E esse compromisso estava focado na questão de você também ter um exemplo como um jovem da igreja. Não é qualquer pessoa que ficava ali no grupo, né? Tinha que ter compromisso. O compromisso aí. O compromisso aí sempre presente. Então, aí daí foi passando para outras meninas. E eu acredito que ainda existe aí na igreja, né? O Elos ainda tá. Agora já tem meninos que a gente ouviu nascer, né? Já tá lá como componente. As filhas de ex-componentes do grupo estão como componentes atualmente. Então, uma coisa que deu certo. Que fizemos para a glória de Deus, né? E o fruto, né? O fruto. Quando tem compromisso, quando faz o fruto vem, consequência. O fruto, ele vai, continua gerando ali. A gente tem muito assunto, se fosse para a gente passar aqui horas e horas, eu acho que seria maravilhoso. Exatamente. E eu queria que a gente já, quase finalizando, deixasse conselhos para a juventude, né? Que conselho deixaria para a juventude de hoje, né? Dos nossos dias atuais? O conselho primordial é não sair do caminho, permanecer no caminho. Mesmo que seus olhos se desviem para um lado, mas permaneça no caminho. Aconteceu alguma coisa, volte para o caminho, né? Fique ali. E outra, procure se gastar. Hoje, a minha firmeza, a minha raiz está porque eu me doei, me gastei no meu tempo de jovem. Eu vivia dentro da igreja, né? Eu trabalhava em tudo na igreja. Eu me gastei na obra do Senhor. Esse gastar no sentido de tempo, de deixar de fora ou rejeitar as bandejas mundanas, né? Deixar de lado muita coisa mundana e olhar para o caminho. E o conselho que eu deixo é esse. Procurem fazer a reserva agora, em oração, em leitura da palavra, em compreensão da palavra, em entregar a sua vida para Deus, em escolhas no centro da vontade de Deus,
Porque é isso que vai determinar o seu futuro lá. Como o Silas Malafaia uma vez disse. Ele disse assim que o nosso passado ficou para trás. Verdade. O nosso presente é agora. Agora o nosso futuro está intacto. O que vai fazer o nosso futuro, o nosso futuro ele será determinado pelas escolhas que a gente fizer agora no presente. Verdade. Né? Então, o que a gente precisa, se você quer servir a Deus de verdade, então sirva, porque Ele vai te garantir o futuro, né? Ele vai garantir o teu futuro. Sim. Não vou te dizer que a vida vai ser um mar de rosas, né? Mas você estando no caminho, a certeza é correta de que Deus vai te garantir, ou aqui, ou quando Ele arrebatar a igreja, ou quando a gente se for. Então, vale a pena. O que eu digo é, vale a pena estar no caminho, né? Procurar, não ficar com muito subterfúgio, porque questionando, não. Obedeça. O princípio é a obediência. Davi foi obediente, Isaac foi obediente. Todos erraram. Todos tiveram seus perrengues lá, tiveram. Mas eles foram obedientes. E quando eles saíam do caminho, sempre tinha alguém que os fazia voltar para o caminho. Né? O importante é esse aí. Então, eu me acho hoje bem sucedida. Visto que eu era, né? A menina que nasceu, a pobreza que a gente viveu. E hoje, tudo que eu tenho, eu digo que foi Jesus que me deu. A minha colega diz assim, não, quem deu foi seu trabalho. Eu digo, mas quem me permitiu, foi Jesus que me permitiu ter tudo isso hoje, né? Então, mesmo que eu não seja rica, como muita gente parece que quer ser rico, né? Mas a gente é bem sucedido, né? Tem trabalho concursado, né? E as minhas coisas, tudo que eu consegui foi na adversidade. O período que eu mais fui abençoado é o período que eu estava na adversidade. Então, continue no caminho, servindo a Deus que Ele vai honrar. Amém, né? Que conselho maravilhoso. Não sei se tem alguma consideração final a mais para fazer. Agradecer, né? Parabenizar vocês pelo incentivo, né? Primeiro a gente vê pelo movimento do Portas Abertas, que muita gente desconhece, né? Esse movimento, que é um movimento missionário, né? E muita gente às vezes não compreende a ideia, o propósito de tudo isso aí, né? Da gente relembrar desses irmãos que não tem essa oportunidade que a gente tem aí. E agora a inteligência, né, de fazer esse movimento atual, que é o podcast. Né? Com todas as limitações de recursos, com toda a limitação de recursos. Mas a gente tem bons convidados. Obrigada. A gente quer... Né? Então, eu acho super, né, essa ideia evoluída e trazer isso para o universo do reino. O importante hoje é o reino. Verdade. Pessoas comprometidas com o reino. Porque eu já vi alguns aqui, alguns entrevistados, e tudo tem um foco no reino, no evangelho, né? Em questões que, para além do social, também ajuda no conceito de cristão, porque tem pessoas que ficam naquela ideia retrógrada de que crente não estuda, de que crente não precisa se formar, de que crente não precisa ter conhecimento, mas a Bíblia diz que sem conhecimento o povo se corrompe. Verdade. Eu estava falando isso com meu tio, ele falando umas bobagens lá a respeito do que acontece hoje de pastores e tudo. Eu digo, olha, sabe por que isso? Porque o povo não tem conhecimento. Sem conhecimento o povo se corrompe. Ao invés do povo ir ler a Bíblia, o povo vai para a igreja ou para qualquer lugar só para ouvir o que alguém tem a dizer e não questiona, não vem para a Bíblia. Não conhece para confrontar. Você vem pelo culto de doutrina, são poucas pessoas. A escola dominical são poucas pessoas. Por quê? E sem conhecimento o povo se corrompe. Aí acaba acreditando em qualquer evento de doutrina, como foi a palavra de hoje no culto, né? Então, é esse o problema. E o nosso Criador quer pessoas que conheçam, que passem a conhecer o próprio Deus, o próprio Criador, o próprio Jesus Cristo, né? E a sua palavra. Isso, a gente precisa tirar aquela ideia de que crente é sempre gente sem conhecimento, né?
as pessoas têm a ideia de que todo cristão é alienado, Verdade. é puxado por pessoas que iludem, né? São iludidos. Tem essa visão hoje, né? Muita gente não... Mas as pessoas precisam aí fora conhecer que dentro do universo do Evangelho, do reino de Deus, tem pessoas muito inteligentes. Tem médicos, tem engenheiros, tem advogados, tem psicólogos, professores, cantores, tem pedagogos, tem as pessoas que os que estudam os teólogos, né? Então, dentro da igreja, as pessoas que seguem o Evangelho também são pessoas que estão dentro de um universo social ali, das mesmas condições que aqueles que não estão dentro das igrejas. E que não se envergonham do Evangelho de Cristo. Que não se envergonham. Né? Pessoas que apesar da sua profissão de tudo, mas ele levanta a bandeira do Evangelho, né? São pessoas de conhecimento. Ultimamente, nessa situação que a gente está vivendo, agora a gente viu muita gente achar que os cristãos são pessoas que não têm conhecimento algum, são alienados. Tá seguindo a cabeça de fulano, de ciclano, de beltrano. Não. Nós também, agora o que nos faz permanecer no caminho é porque a gente interpreta a palavra. A palavra, verdade. A palavra. A Bíblia é o centro de tudo pra gente. E entenderem isso, sem conhecimento, o povo se corrompe. Uma vez eu falei na escola dominical, eu disse o seguinte: por que hoje a gente está com dificuldade dentro das escolas com leitura e interpretação? Porque isso é um projeto do inimigo. Verdade. Porque a Bíblia, ela só é conhecida quando ela é interpretada. Então, se o povo não sabe ler nem interpretar. Verdade. E a Bíblia ainda é considerado hoje o livro mais perigoso, mais lido e mais perigoso do mundo, porque muitos governos não querem que as pessoas tenham acesso à Bíblia. Exatamente. A Bíblia, porque a Bíblia tem tudo, é a palavra que liberta. Né? Então o povo não entende sobre isso. É porque é religião, não. É porque é o centro do conhecimento. Tá aí. Centro do conhecimento. Todas as histórias fictícias não tem uma pedra filosofal, né? Não tem aquele livro como O Nome da Rosa, né? Tinha um livro que todo mundo queria esconder e estava interligado à Bíblia, né? O livro de Eli também. O livro de Eli, agora que está aí esse filme no auge. E outros, sempre tem um amuleto, alguma coisa ali que eles têm como amuleto que é escondido. Então, para nós, a palavra liberta. É aquele livro que todo mundo quer esconder, que o povo quer fazer de tudo para não ler. Gente, quantos séculos passou aí até chegar em Martinho Lutero que disse: não, esse livro tem que ser conhecido por todo mundo. Traduzido. A verdade está aqui dentro, né? Então, é isso que a gente precisa entender hoje como cristão. Você precisa se instruir. A gente não pode ficar, muitos irmãos dentro da igreja, sem compreender as coisas. Precisa estudar, precisa ter aquela vontade de conhecer, né? De ir em frente e conhecer as coisas. Verdade. E é isso, Elisângela. Eu só quero agradecer a sua presença aqui, que abrilhantou nessa noite, né? Pedir para que Deus abençoe sua vida, sua família, seu esposo, seus filhos. Amém. Né? E é isso, a gente tá aí com o nosso podcast e com fé em Deus vamos continuar e teremos outros convidados, né? Tratando principalmente com foco à leitura, mas sabemos que Jesus está sempre em primeiro lugar. Então a gente pede sempre para que as pessoas se inscrevam, compartilhem. E depois no dia que a gente postar, a gente vai estar compartilhando aí, que é para render aí nossos seguidores também. Amém. E divulgar, né? Hoje que foi realmente uma conversa, uma prosa, né? Café e prosa maravilhosa aqui. O café até esfriou, mas porque a conversa foi mais gostosa do que o café hoje, né? Então, assim, muito obrigado. Quero só agradecer. Sou muito grato mesmo pela sua presença aqui. Somos gratos pela sua presença aqui no nosso Prosa e Café. Eu que agradeço, né? Como eu já disse, é muito bom ver esses incentivos, né? Essas coisas tão novas
e trazendo para o universo daquilo que é necessário. Né? Que é isso, eu acho assim que às vezes a gente trata de coisas tão fúteis, né? Mas quando a gente vê pessoas que trazem isso para o universo do necessário, é bom. Eu não sei se o que eu disse aqui, ele pode servir, eu acredito que sim, né? Ele pode servir de incentivo para outras pessoas, para os jovens que estão aí ainda naquela indecisão. Mas eu agradeço e parabenizo, né, vocês por esse momento, parabenizo pela ideia, que é muito boa. A gente sempre teve você assim como uma pessoa das ideias. Obrigado. Você deu um tempo assim das ideias, mas agora a coisa tá... A gente vai deixando no forninho. Tá bom. Então, muito agradecido. A galera só deixar aquele like, né? Curtir, se inscrever. E é isso. Muito obrigado.